Fala, meus amigos! No vídeo de hoje vamos falar sobre a contratação encaminhada do Rony Rústico às vésperas da estreia do Santos no Brasileirão contra a Chapecoense fora de casa. É uma contratação que, assim, é interessante porque vai agregar no poderio ofensivo do Peixe, mas será que não é mais do mesmo? Será que o Guilherme ali já não fazia essa mesma função? Ou talvez ele fosse até melhor pela ponta esquerda? Eu acredito que o Rony chegue para esse lugar. Ele vai jogar nessa posição, mas não vai ser o cara que vai mudar o panorama do ataque do Santos. Não vai ser o cara que vai elevar a qualidade do ataque do Santos. Eu acredito que vai ser mais um jogador para ser, cara, pro torcedor passar muita raiva, pro torcedor xingar quando for ver na Vila, porque é um cara que ele tem semelhanças com o Guilherme nesse quesito da qualidade técnica. Ele tem um teto, é claro, esse teto a gente já viu. O Abel Ferreira conseguiu extrair muito dele no Palmeiras, trocando de posição, levando ele mais para ser um atacante mesmo. Ele não ficava tanto na ponta, porque quando fez a ponta lá no Palmeiras, já começou o questionamento naquela época sobre os valores pagos no Rony e se fazia sentido pagar caro num jogador que briga com a bola, um jogador que não tem tanta qualidade para definir um jogo nessa posição. O Santos já tem o Gabigol de centroavante. As opções, é verdade, não são boas de banco, né? Tem Tiquinho Soares, tem Bilal, mas Bilal não joga, então ele é um a menos. Tem Tassiano, que, assim, fez um jogo bom lá contra o Cruzeiro. Eu sempre falo, não dá pra levar um jogo que o cara jogou bem contra os reservas do Cruzeiro, vale ressaltar, Cruzeiro com a cabeça em outra competição, para tornar o Tassiano aí primeira, segunda opção de substituição. Não é de se jogar fora também. O problema do Tassiano foi o valor pago. Valor muito inflado e, assim, é meio inexplicável, né? Um jogador comum custar tão caro. Já o Rony, tô lendo aqui a matéria, vem por 3 milhões de euros. São 18 milhões de reais. Foi menos do que o Galo pagou para o Palmeiras. Mas mesmo assim, padrão Marcelo Teixeira de contratação já é questionável por si só. Alexandre Matos, quando chegou, as novidades que ele trouxe para esse elenco do Santos, questionáveis também. A dupla de zagueiros, Bilal, já falam por si só. Agora, dá 3 anos também, vai ser por 3 anos de contrato, para um cara de 30 anos, ele faz 31 esse ano, ou seja, ele vai acabar o contrato beirando os 34 anos. A melhor fase da carreira dele já passou. Essa característica de explosão, de velocidade, isso tende com o tempo a ele perder. Ele não vai melhorar, ele não vai ter uma curva crescente dos 31 anos para frente. Isso a não ser que ele, pelo amor de Deus, tenha um cuidado ali, uma coisa assim de outro mundo. Nível Cristiano Ronaldo, Messi. E a gente sabe que isso aí é muito difícil, né? Então, assim, qual é a chance disso dar certo no longo prazo? Mais uma vez o Santos corre contra o tempo, tem que apresentar soluções e tudo indica que vai acabar escolhendo mal. Assim como foi com Bilal na temporada passada, no meio do ano. O Santos precisava da resposta, precisava contratar, traz um cara pro ataque. Na verdade trouxe 2, né? Trouxe o Bilal, aqui ele fica mais em evidência porque ele não joga. E trouxe o Cabalheiro, que também é um jogador que não agrega em nada, não tem entrado, né? Então, assim,
O Santos contrata na pressão, naquela correria, tem que dar resposta, a torcida tá esperando contratação, não sei o quê, e faz péssimas escolhas. Não tem uma análise de mercado, não tem um... O Alexandre Matos, ele não estuda o mercado, não busca opções viáveis, oportunidades. O Rony não é uma oportunidade de mercado, o Bilal não era uma oportunidade de mercado, muito menos o Cabalheiro. Então, qual é a metodologia de trabalho dele? É oferecer salário alto para quem não joga, contratar jogador ruim e pagando caro. O Santos não paga pouco. Aí pensa, pô, o Santos é duro, não tem grana, deve pagar 300 mil aí, que pro padrão de salário de jogador é mixaria. Não. É Tiquinho ganhando 1,5 milhão. É Bilal ganhando 700, 800 mil aí. No total de custos dele, chega a 900 mil. Um time que não tem grana, não, pelo amor de Deus, como é que gasta 900 mil reais num jogador que, assim, não mostra qualidade técnica também? A gente sabe que o Bilal Brahimi não é o jogador, assim, espetacular. Porque ele não teve nível para jogar no Santos, que já não tem grandes coisas ali na frente. Então, sabe, é complicado. O Tiquinho, 1,5 milhão. Um jogador que também já de idade avançada, a mesma, vejam, a mesma, dá pra fazer uma comparação entre os dois. Tiquinho, já com mais de 30 anos, 34, e o Rony tá com 30, vai fazer 31. Ambos jogadores em baixa nos seus clubes. Acho que a torcida do Galo deve estar soltando fogos nessa altura do campeonato, que o Rony tá saindo. E assim, eles já vinham em baixa em anos anteriores, quando tinham menos idade. E quem garante que vão melhorar como vinho? Não vão, pô. Não vão. O Tiquinho Soares nunca mais vai jogar a bola que ele jogou um dia lá, quando ele era mais novo. Que ele jogou no Botafogo, no primeiro semestre de 2023. O cara se vendeu com aquele primeiro semestre de 2023, que dali de junho, julho pra frente, ele já não foi mais o mesmo. Mas o Marcelo Teixeira falou que ele tava bom, que ele tava... teve um ano maravilhoso. Não foi um ano maravilhoso, foram 6 meses. A torcida do Botafogo lembra bem. O Rony sai do Palmeiras, vai pro Galo, tem uma passagem discretíssima, apagadíssima. E aí o Santos acha que vai recuperar esse cara? Vai recuperar esse jogador? O Santos não sabe se vai se recuperar. A briga esse ano, novamente, é para não cair. O nível de contratações evidencia isso. É a mesma base do time que brigou com todo, sabe, deu tudo de si para não cair. A posição final do Santos na tabela, ela mascara um ano horroroso. Se alguém daqui 10 anos pegar a tabela do Brasileirão 2025 e ver o Santos na 12ª colocação, não vai imaginar o sufoco que foi essa temporada para o time do Santos. O Santos ficou atrás, o próximo time da tabela é o Galo. Só que o Galo, apesar também de não ter tido um ano maravilhoso, ele não brigou para cair, para não cair. Ele não teve nessa briga constante contra o Z4, como o Santos teve. O Santos terminou na frente de times que tiveram um ano muito mais confortável. Porque o Santos teve uma arrancada final ali, pegou Sport, Juventude, Cruzeiro com time reserva, meteu 3-0 em 3 jogos seguidos, deu um salto. Foram 9 pontos ali cruciais. Isso acabou maquiando muito o que foi a temporada do Santos. E essa temporada 26, pelo nível de contratação e pela falta de contratação também, né, do Santos,
tava lá encaminhado a acerto com Loyola, ia, né, tudo certo, o cara queria jogar no Santos e tal, do nada. Aí o presidente do time lá, do Huachipato, disse que, isso dito pelo Alexandre Matos, com o Santos não sai negócio. Já passou muita raiva. Olha a fama que o Santos tem nesse mundo das negociações. É um time sem credibilidade. Tem história, tem camisa, tem Neymar. Nem isso é o suficiente para convencer aí os cartolas mundo afora a negociar com o Santos. Eles olham para o Santos está entrando numa gama ali de times que passa zero credibilidade. O cartola lá do Huachipato, de qualquer clube aí qualquer clube do mundo, na realidade, vai olhar e falar: ih, o Santos, mas o Santos não pagou caixinha, mas o Santos tá aí para tomar transfer ban por causa do João Basso, grande João Basso, que nem joga. Deu treta lá na época da compra do Soteldo lá, com o Huachipato demorou para pagar. O Santos virou isso por causa de gestões passadas, mas essa não está sendo diferente. Traz o Pedro Caixinha no começo do ano. Primeiro disse que tinha técnico já acertado, não tinha, mentiu. Depois correu para acertar com o Pedro Caixinha, de novo, na pressa, na pressão. Deu lá a multa que o cara quis, passou alguns meses, toma, demissão. E a dívida do Santos lá, 15 milhões. Que Deus lhe pague, Pedro Caixinha. Que Deus lhe pague. Porque o Santos tá difícil. Vou trazer para vocês uma comparação da temporada do Guilherme Amado e do Rony Rústico. O Guilherme, ele jogou 32 jogos pelo Brasileirão. O Rony jogou 35. O Rony fez 6 gols, o Amado fez 4. O Rony deu 5 assistências, o Amado deu 7. Então, são 11 participações em gols para cada um, sendo que o Rony tem 3 jogos a mais e o Rony jogava num time relativamente melhor que o Santos. Chegou em final de Copa Sul-Americana. O Galo teve uma temporada melhor e não foi à toa. Não foi por acaso. O Sampaoli, quando teve que escolher, não escolheu vir para o Santos. Então, o Galo era um lugar mais tranquilo de jogar, digamos assim. E mesmo assim, o Rony conseguiu ter uma temporada semelhante à do Guilherme, em números. Mas em minutos, o Rony tem quase 300 minutos a mais em campo pelo Brasileirão e foram 300 minutos que ele não conseguiu converter em gol ou assistência para superar os números do antigo camisa 11 do Santos. Então, isso mostra para o torcedor que o Santos está basicamente trocando 6 por meia dúzia. Na ponta final ali dos números, o Rony não vai entregar muito mais do que o Guilherme entregava, não. Não vai. Não adianta esperar isso. E falando sobre o retorno do Brasileirão, o Santos terá 3 desfalques para essa partida. Um é o Gabriel, que vai ser poupado, Mike e Adonis. Mediante essa situação, acho que o Vojvoda não deve colocar ali o Zé Rivaldo de volta no time. Coloca o Luan Pérez, coloca esqueci o nome do cara. Alexis Duarte. Então pode ser a dupla de zaga, Alexis Duarte e Luan Pérez. O Zé Rivaldo não dá. Gente, é Brasileirão. Se complicando nessas partidas logo de início, contra times ali que não são ameaça, que nem disse o presidente Marcelo Teixeira na primeira rodada da temporada passada, quando o Santos perdeu para o Vasco. Ele disse que era inadmissível o Santos perder para o Vasco, como se o Santos fosse uma equipe extraordinária. E depois no segundo turno ainda tomou aquela talagada no Morumbi. Então, muito cuidado com a língua, presidente. Então, eu acho que o Santos pode vir com essa dupla de zaga.
A lateral, aproveita que o Mike não está. Aproveita, o torcedor tem que aproveitar, tem que se deleitar com essa informação. Mike não joga, é um a menos para fazer um jogo sofrível ali pelo lado de campo. Então, põe o JP Sherman, experimenta, bota o moleque, vem jogando bem no sub-20, fez uma grande copinha, vem sendo procurado pelo Ajax da Holanda. Proposta que, segundo o Lucas Mussetti, não interessa o Santos, porque esse jogador, o Santos entende que tem muito potencial de crescimento, e já que tem potencial de crescimento, coloca o cara para jogar. Pra quê? Pra quê? Favorecer Mike, esses medalhões. A gente cansa de falar, e cansa principalmente de assistir caras como Mike, como Escobar, saindo na frente de meninos da vila, de caras jovens que podem entregar muito mais. Então, assim, tem Igor Vinícius, que tá à frente do Sherman, mas ele fica ali de opção, pode ser uma boa oportunidade pro Vojvoda colocar o garoto. A lateral esquerda pode seguir com Vinícius Lira, e o meio-campo também tem mais uma baixa muito significativa, né, para esse time. O William Arão, que vinha fazendo grandes partidas no Paulistão com o Santos, teve um quadro ali de cólica renal, pedra no rim, tem que fazer cirurgia para tirar, porque para não agravar, né? Então o cara obviamente vai priorizar a saúde, e o Santos fica com as opções de volante, né? Não teve contratação, teve muito interesse sobrou, mas contratação não. Então o Santos segue com Schmidt, com o Zé Rafael, o Rincon, que no meu ver ele não tem condição de acompanhar ali a intensidade de uma partida ali de Brasileirão. Então ele tem uma liderança, ele é esse cara ali que ajuda o ecossistema do vestiário a ficar tudo bem, mas para jogo, para contar com ele dentro de campo, eu acho que o Rincon não dá mais. Não dá mais, e eu espero que esse seja o último ano dele. E tem também o retorno os retornos do Barreal, que não jogou contra o Bragantino, vai provavelmente fazer a esquerda, e do Gabriel Bontempo, que tomara que, se ele estiver bem, se ele estiver 100%, que seja titular. Que, pelo amor de Deus, não entre Rincon e Gabriel Bontempo fique no banco. Por conta de hierarquia, uma hierarquia que não serve para nada. Então não adianta preservar a hierarquia e o time tomar fumo aí, meu. Como foi ano passado. O Vojvoda tá longe de ser o problema do Santos. Mas as convicções dele, a sequência que ele dá para jogadores que não vão bem, eu não sei. Será que é interferência externa? Será que o Vojvoda tem autonomia mesmo para trabalhar? Fica a dúvida. É nebuloso. Porque o cara entende de futebol, tá lá todo dia, ele vê o que ninguém vê de fora, ele vê o que a imprensa não vê, o que os torcedores não veem, e mesmo assim ele segue escalando, ele segue com cartas marcadas ali, são certas, essas vão entrar. Mike, Escobar, Zé Ivaldo. Lá na frente, então, dá até desespero com Lautaro, Tassiano, o Tiquinho, quando ele conseguia correr, né? Porque agora acho que nem isso, mas ele consegue. Então fica a dúvida, né? Se realmente o técnico tem essa autonomia para escolher quem entra ou não, para não poder tirar os jogadores que o Matos trouxe, e jogadores caros. Fica mesmo a dúvida. Já na linha de ataque seria muito interessante ver ali um ataque jovem, móvel, do Peixe, com Matheus Xavier, com Robinho,
com o Roleiser armando o jogo, fazendo a bola chegar, o que não teve, o que não aconteceu contra o Bragantino. Ver o Barreal também, que potencializa o jogo do Vinícius Lira, que também tomara que seja titular, para o Santos poder começar o Brasileirão com o pé direito, porque o que começa mal, olha, geralmente tem terminado mal para essa equipe. O que você acha? Santos vence a Chape fora de casa? Vai começar bem o Brasileiro? Deixe sua opinião, dê o like nesse vídeo e se inscreva no canal. Valeu!